Nesse domingo, os jogadores do Internacional voltaram de viagem, desembarcaram em Porto Alegre e tiraram o resto do dia para descansar, já que amanhã tem a reapresentação para o jogo contra o Ceará, no meio de semana pelo Campeonato Brasileiro. Jogo que Diego Aguirre tem alguns desfalques e alguns problemas na equipe para resolver. Fora de campo, o Internacional conseguiu o bloqueio de contas do Santos, envolvendo uma dívida de 5 milhões de reais da equipe paulista pela contratação de Leandro Damião. Além disso, tem o pedido de desculpas do capitão Taison, que assume o erro de uma jogada pontual da derrota contra o Galo. E o boato envolvendo a suposta demissão de Eduardo Cudê no Celta de Vigo. Procede ou não procede? Esse é o Diário do Inter KTO. Domingo, 3 de outubro de 2021. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações. Vamos para mais um Diário do Inter KTO. Agora nesse domingo, claro, ainda repercutindo a derrota de ontem pelo placar de 1-0 para o Galo Mineiro, uma derrota que impediu que o Internacional chegasse no G5 do Campeonato Brasileiro. Se tivesse vencido, o Inter já poderia estar na zona de classificação direta para a Libertadores do ano que vem. Mas não aconteceu. O foco agora no compromisso contra o Ceará na próxima quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro. Para essa partida, o técnico Diego Aguirre terá 2 desfalques no time titular. Um deles é Victor Cuesta, que está suspenso, levou o 3º cartão amarelo. Deverá ser substituído por Kaique Rocha, que é o 4º zagueiro, zagueiro pela esquerda, que vem treinando no CT Parque Gigante. O outro desfalque é um pouco mais complicado de substituir. Edenilson vai estar convocado para a seleção brasileira. Maurício é o mais cotado para assumir a vaga no time titular. Ainda sobre a derrota de ontem, eu começo trazendo um depoimento, uma publicação que o Taison, capitão do time, fez no seu Instagram. E de certa forma ele se responsabiliza por um lance especial da partida. Aquele contra-ataque que foi puxado pelo Patrick, o Patrick rouba a bola no campo de defesa, lança para o Taison conduz a bola, tem de um lado o Edenilson livre, do outro lado o Yuri Alberto, prefere a finalização e o chute sai fraco nas mãos do Everson. O Taison fez uma publicação assumindo uma responsabilidade por um erro naquele lance. Segundo ele, são detalhes que definem muitas vezes as partidas e tomadas de decisões que definem as partidas, e naquela tomada de decisão Taison errou. Ele entende que ele deveria ter passado a bola, ou para o Edenilson ou para o Yuri Alberto, e não ter chutado. Errou na escolha de decisão e, segundo Taison, isso auxiliou no processo de construção da derrota do Internacional. E, de fato, foi um lance-chave. Se o Inter marca aquele gol, sai na frente do Atlético, estava jogando melhor que o adversário, poderia ter outro fim à partida. Não teve, vida que segue. Agora, próximo confronto contra o Ceará é lá o foco da delegação colorada. Mas o mais interessante é que o Taison fez essa publicação e o Edenilson respondeu. E respondeu dando apoio pro capitão do Internacional, dizendo para levantar a cabeça, que o Inter precisa dele, que ele é craque e tudo mais. Os dois são as grandes lideranças do vestiário do Internacional no momento e se dão muito bem, o Taison e o Edenilson, e isso ficou demonstrado nessa publicação do Taison. O próximo assunto que eu trago aqui não envolve dentro de campo e sim o Inter fora de campo, porque o departamento jurídico do Internacional conseguiu bloquear as contas do Santos, ainda por conta da contratação do Leandro Damião pela equipe santista, que foi feita em 2013 junto ao Internacional. O Santos pagou 13 milhões de euros pela contratação do Leandro Damião, mas um detalhe no pagamento dessa compra fez com que o Inter saísse no prejuízo, que é a cotação do euro. A cotação do euro no dia da compra do Leandro Damião era de R$ 3,15. E o Santos, ao fazer a conversão e pagar em reais, pagou algo menor disso. Pagou o euro em outra cotação, em uma cotação mais baixa. Foi um processo que levou anos. O Inter está há 8 anos esperando esse dinheiro, que no total dá uma diferença de 5 milhões de reais daquilo que o Santos precisava pagar, daquilo que o Santos pagou, né? Porque o Santos, com uma cotação baixa, deu menos dinheiro em reais para o Inter, e essa diferença é de 5 milhões de reais, e o Inter conseguiu agora o bloqueio das contas do Santos. É bem provável que as duas direções agora sentem e conversem. Elas têm uma boa relação. Os dirigentes do Internacional têm uma boa relação com os dirigentes do Santos. Devem renegociar e montar um refinanciamento da dívida a ser paga pelo Santos em parcelas e tudo mais.
O Santos já tem outras dívidas ativas com o Internacional, que paga, por exemplo, da compra do Sacha junto ao Inter. O Sacha nem tá mais no Santos, mas o Santos ainda deve dinheiro pro Internacional em relação ao Sacha. E eles têm boas relações. Marcos Guilherme, por exemplo, é do Internacional, tem emprestado ao Santos. O Inter há pouco tempo olhou a situação do Felipe Jonathan junto ao Santos. Então, as duas direções devem sentar e conversar e chegar a um consenso em relação a essa possibilidade de dívida que existe nesse momento, tá? Eu vou trazer aqui um outro assunto também que repercutiu muito ao longo desse domingo por conta da derrota do Celta de Vigo, do Eduardo Cudê, para o Elche da Espanha. Foi hoje de manhã o jogo, 1-0. O Thiago Galhardo até meteu uma bola na trave nesse jogo. E depois dessa partida, o Cudê não tá indo muito bem no Celta de Vigo, a equipe não arrancou bem no Campeonato Espanhol, surgiu a informação de que o Eduardo Cudê teria sido demitido. E claro que isso afeta muito, que isso impacta muito no torcedor colorado, porque muita gente nutre a expectativa de um dia o Eduardo Cudê voltando a treinar o Internacional. Eu sei que tem gente que não gosta dele, mas muita gente nutre essa expectativa, pela relação que ele tem com o Alessandro Barcelos, muita gente que gosta do trabalho do Eduardo Cudê. Mas eu tô aqui para dizer que não existe nenhuma possibilidade disso agora, tá? É fake news que ele foi demitido, inclusive o pessoal do Revista Colorado, eu li uma matéria agora há pouco, que eles conversaram com um setorista do Celta de Vigo que também confirmou isso. O projeto dos caras pro Eduardo Cudê é de longo prazo, ele tem moral lá sim, pela campanha que ele fez no ano passado, não arrancou bem no Campeonato Espanhol, mas isso não é algo absurdo para a realidade do Celta de Vigo. Eles esperam uma recuperação e veem no time do Eduardo Cudê uma possibilidade de recuperação. Ele tem muita moral por lá, ele não foi demitido, ele não deve ser demitido no futuro próximo, nem se cogita essa possibilidade lá. E ainda assim, mesmo que ele saísse, acho difícil que ele voltasse pro futebol brasileiro, pro futebol do Internacional, porque ele é um cara que tem agora um certo mercado na Europa, no futebol espanhol, principalmente. Então, assim, zero. Cudê não foi demitido e nem deverá ser nesse futuro próximo. O técnico do Inter é o Diego Aguirre, e hoje à tarde eu gravei um vídeo falando sobre o Diego Aguirre e sobre o fato dele não ter mexido no time, e essa foi a grande questão, a grande pergunta, o grande questionamento após a derrota pro Atlético Mineiro, por que ele não mexeu no time. Eu tentei explicar nesse vídeo que eu gravei hoje à tarde, eu acho que vale a pena dar uma olhada aqui, o link vai estar na descrição. Pra fechar, vamos falar de KTO. Eu tô postando aqui, já vai começar o jogo do Grêmio. Eu já aviso que eu dei all-in, 20 pila no Grêmio. A odd é baixa, tava 1.4 pro Grêmio quando eu apostei, porque a tendência é que o Grêmio ganhe do Sport, né? Em casa, com torcida. O Grêmio não vai perder pro Sport. Se perder, eu tô ferrado. Acabou meu dinheiro na KTO. Eu tava me dando mal. Vou tentar jogar os 20 pila all-in no Grêmio pra dar uma recuperada no meu cash na KTO, que tá baixinho por causa das minhas apostas nos últimos tempos. Faz como eu, te registra na KTO, coloca o cupom ADUPLA, ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito e nos dá uma força aqui também, beleza? Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações. Ainda hoje tem mais conteúdo do ADUPLA, vai chegar o Matheus Dávila com as informações e com a repercussão do jogo do Grêmio contra o Sport. Beijo, tamo junto.